Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. O tema de hoje é o Placar da Justiça, lançado recentemente pela AMB. Você sabe o que é Placar da Justiça? Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Placar da Justiça, um lançamento da AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Você vai encontrar o Placar da Justiça na página da AMB, amb.com.br. Lá você confere uma espécie de processômetro. O que quer dizer isso? É a contagem dos processos, segundo os critérios adotados pela AMB, dos processos que estão tramitando na Justiça e um número indicador de quantos desses processos a AMB entende que não deveriam estar tramitando na Justiça. É muito curiosa essa informação e é emblemático o fato de estar sendo apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. É emblemática por quê? Porque são os próprios juízes, são os próprios julgadores, aqueles que julgam o processo, que estão retratando a sociedade, reportando à sociedade um número impressionante de processos, um número estarrecedor de processos, que demonstra o alto nível de litigiosidade que tem a sociedade brasileira. O que eles querem nos dizer com essa informação? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente nos números da Justiça desse momento atual que eu estou gravando o vídeo. Claro que quando você acessar o nosso vídeo e assistir, for conferir na página, o número já vai ser outro. Por quê? Porque a cada 5 segundos, segundo a informação da AMB, surge um novo processo. É isso mesmo que você ouviu. A cada 5 segundos, um novo processo. Então vamos dar uma conferida aqui na página da AMB sobre como está o Placar da Justiça. Placar da Justiça não deixa o judiciário parar, é a terminologia que eles adotaram como slogan da campanha que eles estão fazendo. Então o número atual é de 105.557.468 processos. Eu até deixei virar o placar para já falar arredondado. Acabei de falar, já mudou de novo o número, porque a cada 5 segundos, segundo os critérios estabelecidos deles, o número de processos vai aumentando. Então nós já temos 105.557.470 e poucos processos em andamento na Justiça. E aí o outro número que eles apresentam, que é um número muito significativo, é o de baixo, que diz que desses processos, 42.222.990 não deveriam estar lá. Essa é a frase que eles mesmos adotam na página da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, amb.com.br. Então está essa informação. Isso eles lançaram no dia 9 de setembro, em sessão pública. Há um placar eletrônico que fica também em frente de determinados lugares, como uma forma de apresentar a sociedade, de impressionar a sociedade com esses números. Daí eu ouvi um monte de considerações, algumas críticas ao próprio placar criado pela AMB e um monte de considerações sobre isso. E ouvi um jornalista, um colunista da Band News, o jornalista Cláudio Humberto, e ele fez um comentário que me chamou muita atenção. Eu queria registrar esse comentário e fazer um comentário em cima do comentário do jornalista. Ele disse: para que serve esse placar? Efetivamente, qual é o objeto da crítica que está sendo apresentada pela AMB com esse placar? E ele defende o ponto de vista dele partindo da seguinte ideia: olha, esse número é muito grande, não há dúvida, mas esse número tem que ser visto com o seguinte cuidado: o juiz brasileiro é um juiz altamente produtivo, e de fato e a AMB reconhece isso, a sociedade reconhece isso, os números do CNJ demonstram isso, que o juiz brasileiro é altamente produtivo, produz muito mais sentença que a maior parte dos juízes do restante do mundo, exatamente porque ele está premido com uma grande quantidade de processos, e ele tenta dar o seu melhor, e ao tentar dar o seu melhor, ele realmente consegue produzir
produzir mais, mas ainda assim não há contento de resolver o problema. Então ele diz, essa crítica são aos juízes? Não faria sentido, porque os juízes são produtivos e a crítica é feita pela própria Associação dos Magistrados Brasileiros. E aí ele faz uma segunda indagação, e essa crítica é ao cidadão, à sociedade, que está indo à justiça reclamar seus direitos quando se sente vulnerável, quando se sente ferida na concretização desses direitos? E ele diz, não, claro, o cidadão está correto, ele tem que ir atrás dos seus direitos. E aí fica essa reflexão, o comentário dele é muito inteligente, muito interessante, mas nos faz refletir e aprofundar o pensamento. Essa crítica é a quê? E eu diria, na minha percepção, aí complementando a fala do jornalista Cláudio Humberto, que essa crítica é a toda a sociedade, sim, à própria justiça e a todos nós, operadores do direito. É uma crítica que remete a uma necessidade de repensar o agir, de mudança de cultura e comportamento. Será mesmo que todos esses 105 milhões de processos precisavam estar tramitando na justiça? Será que não existiam outros caminhos para resolver esses problemas? Outros meios mais inteligentes, eficientes, que evitariam a judicialização? Será que o cidadão também não está querendo levar à justiça qualquer problema e está perdendo qualquer capacidade de dialogar, de conversar, de resolver seus problemas com urbanidade, mas através da fala, da boa comunicação, de um bom bate-papo? Será que os advogados perderam a capacidade de interagir entre si, de conversar e de buscar um ponto de convergência em comum, sem precisar necessariamente trazer o Poder Judiciário como cenário dessa discussão? Será que ele não pode resolver isso antes? E essa é a crítica. A crítica é, precisamos mudar a nossa cultura. Não é intolerância sem. É realmente um nível de diálogo, de conversa, que permita boa parte dos problemas resolver na conversa, resolver através de um caminho consensual de resolução de problemas, seja diretamente numa negociação, seja utilizando o auxílio de profissionais, seja utilizando advogados colaborativos que terão a missão de construir a solução em comum que atenda ao interesse de todas as partes, seja utilizando a figura de um mediador privado, de um mediador extrajudicial, de uma câmara de mediação que vai contribuir. Ou até mesmo escolhendo um caminho alternativo ao da justiça pública, que faça com que esse problema seja resolvido por uma via diferente, a via da arbitragem, em que eu elejo o árbitro e entrego a ele a missão de arbitrar o conflito. Essa crítica, vindo da própria justiça, é muito significativa, vindo dos próprios magistrados. Veja, são eles mesmos que estão dizendo, olha, por favor, pensem melhor antes de ajuizar uma ação, conversem mais, dialoguem mais, tentem resolver o problema por um outro caminho, porque eles sabem perfeitamente que não consegue dar a tempo e modo a resposta que você, cidadão, deseja que ele dê. Ele reconhece que a sua capacidade é limitada, está exaurida, chegou num limite tal que ele não consegue entregar essa resposta. E ele vai te frustrar, cidadão, ele vai frustrar a empresa, ele vai frustrar o advogado e ele vai fazer esses números crescerem, e os cofres públicos gastarem e nós, contribuintes, pagarmos essa conta. É isso que está dizendo essa crítica. É necessário a gente perceber que o nível de litigiosidade da sociedade brasileira não é normal, não é saudável. Nós estamos tudo levando para a justiça. Qualquer aborrecimento, levamos à justiça. Qualquer problema, não paramos para pensar em outras maneiras de resolver. Vamos para a justiça. Esse é um equívoco. E esse equívoco, que lá atrás parecia ser um remédio dado à sociedade, um remédio de facilitar o acesso à justiça,
Esse remédio foi dado na dose errada e agora está intoxicando a sociedade, está intoxicando o judiciário com tantas demandas e ele não consegue mais dar cumprimento e vazão a todas essas demandas. E há um momento de parar e refletir. Precisa mesmo? Será que não está correto esse número de que 42 milhões desses 105 milhões de processos poderiam não estar na justiça sendo resolvido de outras maneiras? Eu, como um profissional que atuo com soluções extrajudiciais, diria para você, talvez esse número seja até tímido. Talvez esse número de 42 milhões seja um número modesto. Eu arriscaria um número maior do que 42 milhões para dizer que boa parte realmente desses processos, eu diria que a maioria dos processos que estão tramitando na justiça poderiam ser resolvidos de outras maneiras e há uma necessidade premente. Os pactos que estão sendo assinados pela sociedade civil, pelo setor produtivo, pela Fiesp, Ciesp, pelas associações comerciais, pelas ordens dos advogados do Brasil, todos esses pactos demonstram que as pessoas estão entendendo, se conscientizando que precisam resolver seus problemas por outros caminhos. O Pacto Nacional da Advocacia, aprovado em Florianópolis pelo Colégio de Presidentes das Seccionais das OABs, sinaliza nessa direção. E toda a nova legislação, novo CPC, Lei de Mediação, Lei 13.140, a lei que reformou a Lei de Arbitragem, Lei 13.129, todas essas legislações são convergentes no sentido de estimular, de incentivar e de criar os mecanismos adequados para que você repense a maneira de resolver seus problemas. É chegada a hora de ver que é mais inteligente, é mais eficiente, é mais rápido, é menos aflitivo e é muito mais econômico resolver o problema pelos meios adequados de tratamento de conflito. Quem disse isso? Os próprios magistrados. A justiça pública disse isso. Não sou eu que estou falando, que sou um profissional da solução extrajudicial, mas é a própria justiça pública que está dando esse reconhecimento oficial. Foi ela que criou o placar da justiça. Reflita um pouco sobre esse assunto, comente, mande sua dúvida, pergunta, crítica construtiva, sugestão de pauta, o que desejar. E aproveita para assinar o nosso canal no YouTube, Momento Arbitragem. No mais, um grande abraço para você e até o próximo programa.